Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Ben Stiller vai viver o pior fim de semana da sua vida ao conhecer os pais da sua futura noiva. Ele nem conseguiu pedi-la em casamento. Na tentativa de agradar o sogro, que tem uma personalidade muito estranha. E nesse especial de Dia dos Pais eu decidi trazer Entrando numa Fria, comédia clássica dos anos 2000. Estrelado também pelo gênio oscarizado Robert De Niro, tentando ali buscar um nomezinho na comédia. Quando você entra para a família de alguém, você tem que agradar também o pai, no caso o namorado. E se você agradar o sogro, pode ser que ele se torne um segundo pai para você. Então eu vou falar dos bastidores, curiosidades e melhores cenas desse filme após a vinheta. Não sai daí. Meet the Parents, ou Entrando numa Fria, de 2000. O filme é um remake de um filme independente lançado em 1992, eu não sabia. A direção é do Jay Roach. Ele dirigiu filmes da franquia Austin Powers, Um Jantar para Idiotas, de 2010, Os Candidatos, de 2012, O Escândalo, de 2019, é mais um drama, diferente, né, da pegada que ele já tinha feito, entre outros filmes. O Steven Spielberg foi originalmente escalado para dirigir. Em determinado momento aí ele acabou saindo. E também o Jim Carrey era a única escolha. Mas aí eles saíram porque estava demorando muito o processo de filmagens, da produção, e eles tinham outros compromissos. A roteirização ficou a cargo do Jim Hassfeld. A Universal comprou os direitos do filme de 92, que era dirigido pelo Greg Gliena. A intenção era uma nova versão. Aí o Jim expandiu o roteiro original, mas aí o desenvolvimento foi interrompido por um tempo. O Jay Roach leu o roteiro e aí expressou o seu desejo em dirigir, mas a Universal de primeira recusou. Só que o estúdio ofereceu a direção para ele após a saída do Steven Spielberg e do Jim Carrey. Os rascunhos foram escritos pelo Hassfeld assim que o De Niro e o Stiller embarcaram no projeto. John Hamburg, que era um dos roteiristas preferidos do Stiller, entrou a bordo para ajustar o roteiro. O Hamburgo, durante a produção, ainda dava alguns polimentos na história. Na trama, completamente apaixonados, Pam e Greg decidem ir visitar os pais da namorada em um fim de semana. Só que ao chegar, o pai da menina não se impressiona tanto com o futuro genro e decide transformar o seu final de semana em algo insuportável, utilizando todos os meios possíveis para que ele desista de continuar com sua filha. Se Greg chegar até o fim, ele sim é digno de se casar com Pam. Antes de começar a falar do filme, das melhores cenas, das curiosidades, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de Entrando numa Fria. Se você é fã do De Niro, do Ben Stiller, você gosta das sequências, vai ter um novo filme aí também. Também me dê dicas de outros filmes e séries para trazer aqui para o canal, principalmente para esses especiais que eu faço. Se você estiver gostando do vídeo também, já dá uma curtidinha que me ajuda bastante. E compartilhe para quem gosta dessas comédias. Tem umas filmagens caseiras do casal para estabelecer que eles são mesmo apaixonados. Conhecemos o Gaylord Fokker. Fokker, isso mesmo. Tomara que esse vídeo não seja desmonetizado. Mas aqui na tradução, eles colocaram Gaylord Pinto, interpretado pelo Ben Stiller. Ele é enfermeiro. A gente pensa que ele é médico ali na conversa com o paciente. Ele está ensaiando um pedido de casamento para a namorada. A Pam é interpretada pela Terry Polo. Ela é professora infantil. A Christina Ricci foi considerada para esse papel. A Julia Stiles, ela também fez testes, mas ela acabou desistindo. Eu não falei que a produção estava demorando, porque ela estava filmando 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Tem vídeo aqui também no canal. O papel seria também da Naomi Watts. Ela acabou perdendo para a Terry Polo porque os cineastas não a achavam sexy o suficiente. E a Polo foi escalada por conta do seu jeitão sarcástico. Essas imagens do vídeo caseiro da atriz foram filmadas pelo seu ex-marido, o Anthony Moore. Foi ideia do próprio Ben Stiller o Greg ser enfermeiro, porque no roteiro original ele seria um agente publicitário. E essa piada dele ser enfermeiro é constante no filme. E aí o Greg arma com os alunos da Pam para pedir em casamento através de um cartaz. Só que eles se atrapalham e quando ela ia se virar para ver a mensagem, ela recebe uma ligação
que a irmã vai se casar. E ele desanima e vai se casar com um médico. Isso em 2 semanas. E na tradição da família da Pam, tem que pedir ao pai. Bob já conquistou o coração do pai dela. Essa abertura do filme, ela seria de outra forma. Greg faria o pedido de casamento durante um jogo e seria um fracasso sem proporções. Mas para economizar dinheiro, porque o orçamento era em torno de 55 milhões de dólares, fizeram o pedido ser dessa forma aí, do lado de fora da escola. 2 semanas depois, o Greg e a Pam vão visitar os pais da moça. Tem uma piada que é constante aqui, que é o problema do Greg com a companhia aérea, que primeiro extravia sua bagagem. Uma criança vomita nele e ao longo do filme ele tem que usar as roupas do sogro, do cunhado. Conhecemos o Jack Barnes, interpretado pelo De Niro. Sua mãe é a Dina Barnes, interpretada por Blythe Danner. Ele é bem recebido, conversa ali, mas o Greg, para agradar o sogro, fica inventando algumas coisas. Diz que cresceu numa fazenda. A Pam disse que ele trabalhava com botânica e está aposentado. O Greg leva um vaso. Dentro tem uma semente que daria uma árvore rara. Engraçado que o Jack, ele não conhece isso, então fica meio que cagando pro presente. Aí também a questão do nome, né? Pinto. O Greg fuma, o Jack não gosta. O Greg não gosta de gato, o Jack gosta. O Alan Alda foi considerado para o papel. Harrison Ford, Anthony Hopkins, Christopher Walken foi a segunda escolha. Quando estava ainda o Steven Spielberg e o Jim Carrey, o Al Pacino foi a escolha deles para o papel do Jack. O De Niro assumiu esse papel para poder se firmar na comédia. Ele tinha acabado de fazer Máfia no Divã, de 99. E ele, como um ator metódico, ele escolheu manter distância do Ben Stiller durante as filmagens, para poder mesmo encarnar melhor o personagem. E em tela, parecer que eles não têm nenhum tipo de contato. O Robert De Niro queria treinar o gato, o Sr. Uruka. Em inglês é Jinx. Mas ele percebeu que isso levaria meses e meses. Em vez disso, ele carregava a ração em todos os momentos, no bolso, o que ajudou a ter uma relação mais cooperativa com o animal. O ator gosta muito de gato. Aparentemente, ele brincava com os gatos durante as filmagens. A Blythe Danner disse que sua personagem foi inspirada na Grace Allen. Aí, como eu falei, o Jack está aposentado, só que ele trabalhava na CIA, ele interrogava agentes duplos. Tem outro personagem que eu falei, o Sr. Uruka, o gato só faz xixi na privada. O Jack é muito metódico ali, né? Tudo certinho, tudo roteirizado. Também não pode deixar esse gato sair. E a cena que o Greg segura um urso que tem uma câmera e fica apontando ali para baixo e filma aí as pernas da sogra. O Sr. Jinx, ou Uruka, é um gato himalaio, uma raça difícil de treinar. Os treinadores imploraram para o diretor, Jay Roach, a escolher outro tipo de gato, mas ele gostou muito da aparência do himalaio. Como os gatos são muito temperamentais, os cineastas sempre tinham um gato reserva no set, caso um deles não cooperasse. Aí tem a cena que o Jack e o Greg saem juntos. Eu me identifico muito com o Greg porque quando você conhece uma pessoa que é importante para uma pessoa que você ama, é difícil iniciar um bate-papo. Qualquer coisa que você fala pode pegar mal, né? A tal da primeira impressão. E o De Niro, ele soube fazer esse personagem que tem um tom misterioso. A gente já desconfia por que ele recebeu essa ligação, vai falar com quem, já está investigando o genro. A Jack fala com um homem estranho ali do lado de fora. E a cena que eles estão jantando, tem um vaso que contém as cinzas da mãe do Jack, muito importante para ele, faz um poema, chora. E depois, acidentalmente, o Greg estoura uma garrafa de champanhe e a rolha voa no vaso, quebra e o gato ainda faz xixi nas cinzas. O Greg também descobre um quarto secreto do Jack. E tem o polígrafo, que é a cena aí marcante do filme, tá no pôster. E faz umas perguntas ali que são bem desconfortantes. A ideia de usar esse detector de mentiras foi do próprio De Niro, enquanto ele pesquisava para um papel. Ele estudou sobre o equipamento, mostrou suas descobertas para o Jay Roach, porque esse detector não estava no roteiro e acabou se tornando parte aí da divulgação do material de marketing. Já pensou você passar por um polígrafo com seu sogro? Ou sua sogra? No dia seguinte, ele conhece a futura família. A cunhada Deborah, ou Deb, interpretada por Nicole DeHuff. O noivo Bob, que é médico, interpretado por Thomas McCarthy. O pai dele, o Dr. Larry, interpretado pelo James Reborn, lá de Perfume de Mulher. Tem essa conversa dele ser enfermeiro.
fica uma coisa desconcertante. Tem muitos momentos constrangedores aqui. Ele acorda tarde, de pijama, e nem é o pijama dele, e conhece toda a família assim, de supetão. Ele conhece o futuro cunhado, o Danny, interpretado pelo John Abrahams. O Jack, quando eles vão lá experimentar o terno, pega o Danny segurando como se fosse um cachimbo para fumar maconha. O Danny diz que é do Greg. Aí tem aquela cena que o Jack fala com ele sobre o círculo da confiança. E aquele jeito clássico dele de ficar fazendo assim. E se todos estão nele, você tem que se manter nele. Se não está no círculo, não funciona. Eles vão parar na casa do Kevin, que é ex-namorado da Pam, interpretado pelo Owen Wilson. Ele trouxe muitas ideias para o personagem e também improvisou muitas falas. Ele é muito amigo do Ben Stiller, já fizeram vários filmes juntos, tenho certeza que você sabe. Zoolander, vários aí. Vamos falar da trilha sonora rapidamente. Quem ficou responsável foi o Randy Newman, muito conhecido aí, de Toy Story. Falei dele em Corra que a Polícia Vem Aí. O Jay Roach, ele estava muito apavorado ao tentar vender o projeto para o Ben Stiller e o De Niro. O Stiller achava que ele estava fingindo, mas não, estava mesmo. Os designers de produção construíram todo o interior da casa, em um enorme depósito de armas, lá no Brooklyn. Eles queriam uma atmosfera republicana, e as cores foram vermelho, branco e azul. Naquela cena que o Greg derruba o vaso com as cinzas da mãe do Jack, o treinador soltou o gato, aí sinalizou para que ele se esfregasse na perna do Greg. Quando as cinzas são espalhadas pelo chão, o gato observa o treinador enterrar um saco plástico de comida nas cinzas. Após soltarem o gato, outro sinal do treinador incita o Uruka a cavar intensamente ali. Uma mangueira escondida molha as cinzas, isso por baixo para dar a ilusão que ele está mijando. Aí na casa do Kevin, mostra todo o trabalho dele, que ele tem condição, a relação dele com o Jack, eles se abraçam, e o Greg só observando. Ele vai ser padrinho da Deb e do Bob, ele que apresentou eles. O Greg, coitado, ainda tem que pagar mico com uma sunga pequenininha, porque ele não tem roupa. Essa cena que eles jogam vôlei na piscina é sensacional. O time do Greg tá perdendo, a Pam e o Kevin bem entrosados, e aí o cara, pra impressionar, dá um saque e acerta a bola na cara da Deb. Aí o nariz começa a sangrar, ela fica com o olho inchado, isso há poucos dias do casamento. Outro momento hilário, quando chega a mala do Greg. Aí quando o Jack abre, tem um monte de coisas sadomasoquistas. Outro momento, o Jack deu descarga lá no banheiro, onde ele tá num quarto, e não podia. O esgoto tá entupido e acaba vazando pro lado de fora a merda de todo mundo. Ele diz que foi o Senhor Uruka. E o Kevin atola o carro e ainda joga merda em todo mundo. Depois ele deixa o Senhor Uruka sair, não podia. Vai parar no telhado, aí encontra o cigarro que ele tinha jogado, começa a fumar. Acidentalmente começa um incêndio e esse incêndio acaba destruindo um altar de presente pro casal. Nessa cena que o gato tá no telhado, o treinador prendeu um cinto de segurança no animal. Isso após um extenso treinamento de pré-produção. Aí o gato conseguiu subir habilmente na treliça e no telhado, auxiliado por sinais verbais. Um gato de apoio foi usado também. Então, o Sr. Uruka está desaparecido. Gato que vai levar a aliança. Aí tem o ensaio do casamento ali, cheio de merda, o barulho da motosserra, os caras cavando, derrubando tudo. O Greg vai procurar o Sr. Uruka e acaba pegando um gato parecido. A única diferença é o rabo, que era diferente, ele pinta. E retorna ali com o gato, é aclamado, vira herói. Até as piadas sem graça que ele faz, todo mundo fica rindo. Eles vão jantar, o Jack acaba recebendo uma ligação do vizinho falando que o Sr. Uruka apareceu lá. E o Greg tá atrás do Sr. Uruka. Tudo para poder impressionar o sogro. O gato impostor ainda come os chicletes de nicotina do Greg e faz um estrago ali no vestido da Deb, destrói tudo. Aí o Greg e o Jack apostam um racha ali na rua. Ao chegar, encontram tudo destruído. Jack desmascara o genro. Aí o Greg também diz que o Jack implicou com ele, não gostou dele. Voltou à ativa como agente da CIA, mentindo para a família. Mas na verdade ele estava preparando uma viagem para Deb e o Bob. Aí finalmente chega a mala dele, bem na hora que ele está sendo expulso dali. Essa cena da perseguição foi uma paródia a um filme chamado Ronin. Quando os cineastas chegaram ao local, eles viram como que as luzes do semáforo mudavam rapidamente e perceberam que isso poderia ser uma piada. E aí reescreveram a cena. De fato, o sinal muda rápido, de verde para vermelho. Essa cena que o gato come o chiclete de nicotina, na verdade era ração. O treinador escondeu um cachorro por baixo do vestido. Outro treinador o atraiu para outro lado com um petisco, porque o gato ali não ia ter força para puxar o vestido. Depois que o cachorro saiu do set, o gato foi colocado gentilmente por baixo do vestido,
para dar a impressão que ele estava saindo dali. Ele era o culpado. A cena do aeroporto, da mulher digitando a vida toda para conseguir uma passagem pro Greg, essa companhia aérea é a pior que eu já vi. Depois só tem ele no saguão e a mulher demora a chamar e ele fica ali esperando nervoso. Ele discute com a mesma funcionária no avião, querendo que a mala entrasse, ela falou que não, tem que despachar, ele não quer despachar de novo. E fala em bomba, e acaba sendo detido. Essa comissária é interpretada pela Kali Rocha. Você deve lembrar dela de Grey's Anatomy. A doutora Sidney, lembra? A motivadora, que todo mundo adora. Enquanto o Greg está desabafando ali no avião, um homem ao fundo, à esquerda, se segura para não cair na risada. A Pam conseguiu com os pais do Greg uma prova que ele fez toda uma prova para ser enfermeiro. Mesmo assim, o Jack não aceita. Aí ela diz que às vezes ele é insuportável. Por amor à filha, o coroa decide ir atrás do genro. Engraçado, nesses filmes de comédia romântica, no final sempre tem a pessoa indo atrás da pessoa amada num aeroporto, para dar tempo dela não embarcar. Aqui quem vai é o sogro. Aí o Jack conversa com o Greg, segura nas mãos dele ali, como se fosse um detector de mentiras. Pergunta se ele se chama Gaylord Pinto, se é viciado, pintou o rabo do gato para parecer o Sr. Uruka, se quer a aprovação dele desesperadamente, porque ama a Pam e quer se casar com ela. Aí o Jack acaba perguntando se o Greg quer ser seu genro. Aí depois ele volta para casa, pede a Pam em casamento, ela aceita. Quem traz a aliança é o Sr. Uruka. E o Jack fala em conhecer os pais do Greg. Algo que vai acontecer na sequência. Aí no final o Jack, junto ao Sr. Uruka, pega as filmagens, que ele tinha uma câmera escondida ali no quarto, para ver quem, afinal de contas, deu descarga. Nenhuma surpresa foi o Greg. E ele acaba ainda tirando sarro da cara do futuro sogro. E entrega que era o Danny, o usuário de droga, que estava com aquele cachimbo lá de maconha. Embora ambientado em Chicago, nenhum trecho do filme foi filmado lá. Esse é o filme mais bem avaliado da franquia, embora a sequência tenha gerado muito mais dinheiro. Claro, também tinha um orçamento maior. Foi bem recebido pelos críticos e público. Robert De Niro teve que recusar um domingo qualquer de 99 para estrelar esse filme. O Ben Stiller voou para Los Angeles para pedir a Christina Taylor em casamento. Isso durante as filmagens. Ele achou que ela ainda estava em Nova York e a surpreendeu em casa com um caminho de pétalas e velas. O Greg Guiana não criou o termo Fokker. O Greg no filme original não tem sobrenome. Quem teve essa ideia foi o Jim Carrey, durante uma sessão criativa antes de sair do projeto. A MPAA questionou esse nome, porque é um palavrão, e isso é repetido várias vezes ao longo do filme. Ele corria o risco de ser classificado como R, é restrito para maiores de 17 anos. Os cineastas foram questionados pela MPAA se existiam pessoas que tinham esse sobrenome. O estúdio enviou para eles uma lista com vários nomes, assim, pessoas reais, com o sobrenome Fokker, sério. E aí garantiu que o filme tivesse a classificação para 13 anos. Eu sempre gostei desse filme, eu acho ele muito divertido, eu gosto do Ben Stiller, do De Niro, tem as piadas ali, esse negócio do gato, a questão de querer agradar o sogro, agradar a família, a insegurança que ele tem pela profissão, o que vão dizer, o que ele ser judeu, é uma piada frequente aqui, o Greg é judeu, tem a cena dele fazendo oração, que é hilária. O roteiro brinca com essa coisa de família, de que quando você casa com uma pessoa, você casa com a família dela também. Tivemos as sequências Entrando numa Fria Maior Ainda, de 2004, Entrando numa Fria Maior Ainda com a Família, de 2010, e em 2026 vem aí outro filme de Entrando numa Fria, tá? Volta o De Niro, volta o Ben Stiller e foi adicionada a cantora Ariana Grande. Não tem detalhes de sinopse, quando iniciam as gravações. Eu acredito que vai ser lançado ano que vem. O negócio é aguardar. É isso aí, pessoal. Isso que foi Entrando numa Fria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo um feliz Dia dos Pais para todos os papais. Mais uma vez eu peço para você, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Se gostou do vídeo, dá uma curtidinha, que vai me ajudar bastante. E eu quero ouvir muito a sua opinião sobre essa comédia. E também dicas de outras comédias para trazer para cá. Se eu esqueci alguma curiosidade também, pode colocar aí embaixo. Redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler, vou responder, vou considerar, pode ficar tranquilo. Vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado, e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Meet the Parent.